Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate de segunda a sexta-feira o agronegócio para você, nossos queridos e queridas telespectadores aqui na tela do canal AgroPlus. A partir de agora, 1 hora de debate, análise e projeção de mercado para você que quer saber dos assuntos aí do agronegócio e que dizem respeito a ele também. Nos destaques do programa de hoje, a gente fala sobre duas decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Uma delas é boa para o agronegócio. Se trata de uma decisão do Flávio Dino que reconhece por parte constitucionalidade de uma lei estadual do estado de Mato Grosso que protege produtores rurais daquela famigerada moratória da soja, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais, explanar um pouco mais sobre isso, mas a ProSoja Mato Grosso, ela destaca que essa decisão contra a moratória da soja, ela vem em defesa da soberania das leis brasileiras, e nós já conversamos várias vezes sobre isso por aqui, e essa decisão do Supremo Tribunal, que a princípio tinha vetado, né, essa lei estadual do estado de Mato Grosso, ela vem para trazer um pouco mais de segurança para produtores e a gente vai tentar explicar um pouquinho por quê já. Outra decisão do STF e que é destaque no programa de hoje também diz respeito de uma decisão que determina que a desapropriação de imóveis atingidos por incêndios criminosos e desmatamento ilegal pode acontecer, viu? Bom, acontece que isso traz um pouco de insegurança. Ao mesmo tempo que a notícia anterior que eu te falei aqui agora, ela traz segurança jurídica, essa que eu digo agora, que é da desapropriação de imóveis, ela traz insegurança. Vamos conversar sobre isso, debater e entender um pouco mais. E a era Trump, que chega hoje no seu 100º dia, parece que tem mudado. Agora Trump parece estar pisando no freio, recuando nas tarifas, tentando salvar a indústria automotiva, depois inclusive de pedidos da indústria automotiva americana, aquelas grandes fábricas que estão lá dentro, né? GM, Toyota, Volkswagen, Hyundai mandaram carta alertando que essas tarifas, né, que iam começar agora no dia 3 de maio, elas poderiam travar linhas de produção e de que adianta você ter tarifas ótimas se ninguém está produzindo. Como diz uma pessoa que eu conheço muito bem, que você, nosso telespectador diário por aqui, ouve também ele quase que diariamente por aqui, o seu Bianco, ele já me disse, é melhor você ter uma porcentagem de algum montante do que você ter 100% de zero. 100% de zero é zero, né, meus amigos? Então não adianta nada. Para formar a nossa bancada digital de hoje, ela que além de minha amiga, também tem um grande nome de peso por aqui, Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios, né, Daiane? Você concorda com essa linha de pensamento? É melhor ter uma porcentagem de alguma coisa do que 100% de nada? Concordo absolutamente, né? Porque 100%, 200% e 1000% de zero é zero. Então é melhor você ter uma porcentagem pequena de algo, né? Do que não ter uma taxa muito grande de nada. Então a gente vai debater, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Hoje somos nós dois e tem assunto. Além desses destaques que eu trouxe por aqui, tem mais assuntos para a gente debater, hein? Seja bem-vinda. Boa noite, Jassan, primeiramente. Boa noite a vocês, telespectadores. Muito obrigada pela sua audiência novamente com a gente. E muito assunto interessante hoje. Temas polêmicos e temas interessantes e relevantes também. Preparados? Fazemos o convite para o nosso querido telespectador. Vamos debater o agronegócio? Daiane, hoje a gente vai começar bonzinho, vamos começar com uma notícia boa, que o STF, né, o Flávio Dino, mais especificamente, o ministro do STF, reconheceu por parte a constitucionalidade da lei estadual que protege produtores de Mato Grosso, é a Lei 12.709 do ano passado, portanto de 2024, de autoria do deputado Gilberto Catani, que nós já recebemos ele por aqui, inclusive essas informações elas vêm para reforçar um pouco também a memória do nosso telespectador. Esse projeto de lei, aliás, essa lei, né, o que se tornou lei no ano passado,
ele traz o poder para o Estado de Mato Grosso de não dar incentivos, concessão fiscal, doar terreno público a empresas do setor do agro, com o objetivo de promover essa livre iniciativa. E aí essas empresas que forem a favor, os signatárias da moratória da soja, né, Daiane? Tem algumas empresas que elas pactuam com essas informações da moratória da soja, que aplica medidas que não têm cabimento nenhum dentro das leis brasileiras ambientais, portanto, para nós não faz sentido algum. Então, a linha de pensamento dessa lei, que foi aprovada no ano passado, passou pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, é de não incentivar as empresas que não incentivam o Mato Grosso. Basicamente, é isso que a lei trata. Só que o próprio STF também barrou, né, parte dessa decisão, dessa lei, no ano passado, aí, aliás, logo nesse ano já, né, também. E a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, ela considerou, inclusive, um importante avanço, né, essa decisão atual agora do Supremo Tribunal Federal, que foi proferida ontem, segunda-feira, né, e que trata da chamada lei da moratória da soja em Mato Grosso. Bom, antes de ouvir a sua opinião, Daiane, o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Weber, fez um pronunciamento. Vamos ouvir o que ele disse, para que a gente também possa entender um pouco mais o que isso representa. Aí a gente vai destrinchando aqui uma conversa em torno disso. Vamos ver o que disse o Lucas Weber. Notícia muito boa para todos os produtores de soja de Mato Grosso. Mais um passo importante para o fim da moratória da soja. O ministro do STF, Flávio Dino, reconsiderou aquela decisão da liminar passada e na data de hoje, em uma decisão monocrática, ele reconhece a vigência e a eficácia do artigo 2º da lei que trata da concessão de incentivos fiscais para empresas aqui no estado do Mato Grosso. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, empresas que aplicarem medidas como a moratória da soja, que é mais restritiva ao nosso Código Florestal, o estado de Mato Grosso pode retirar os incentivos fiscais e também a concessão de terrenos públicos. Cabe lembrar aqui que a ProSoja Mato Grosso trabalha em várias frentes contra a moratória da soja, temos uma ação no CAD e não vamos nos cansar de lutar enquanto não acabarmos com a moratória, porque ela tem promovido desigualdades sociais, desigualdades regionais e interferido na livre iniciativa dos nossos produtores. Então contem com o nosso trabalho, contem com a ProSoja Mato Grosso e, acima de tudo, agradecemos a todos os deputados, todos os políticos que têm trabalhado junto conosco arduamente pelo fim da moratória. Daiane, essa decisão, ela me leva a dentro da minha cabeça soar uma palavra que ela está muito presente nesses discursos da ProSoja, dos produtores rurais, que é sobre a soberania do agro brasileiro. Eu acho que finalmente o agronegócio ele está entendendo qual a posição dele dentro do Brasil e entendendo que sim, ele é soberano e por ser soberano, ele pode ditar as suas próprias regras. Justa, acredito que essa questão de soberania, ela não trata do agronegócio em si, mas sim das leis existentes no nosso país. E a moratória da soja, ela é uma afronta à legislação brasileira, ao Código Florestal, à nossa Constituição e à soberania brasileira, inclusive, porque a gente vê que são acordos privados que interferem, inclusive, em negociações, em decisões e na economia local. No entanto, a gente já falou sobre a moratória da soja em outros momentos. Qual que é o problema da moratória da soja? A moratória da soja, ela vem trazer regras que nem a lei não prevê, né? Para quem
abriu a sua área depois de um determinado período, inclusive aqueles que abriram legalmente. Esse é o grande problema da moratória, porque a gente fala do estado de Mato Grosso, por exemplo, como um estado muito jovem, em que está começando a se desenvolver agora, né, nesses últimos anos, e você trazer uma restrição a essa possibilidade legal, inclusive, né, dessa abertura, dessa regularização desse imóvel, essas pessoas não poderiam comercializar esses produtos. Então, em uma discussão, né, em um momento de uma batalha contra uma ilegalidade dessas, porque formaram-se grupos, cartéis praticamente, né, de empresas que se filiaram signatariamente a essa moratória. Aí o fim da história é que os produtores não poderiam vender, comercializar, nem comprar nenhum tipo de produto, nem vender a sua produção. Então, o deputado Catani, muito bem, ele fez, né, a lei estadual ali que restringe incentivos fiscais para essas empresas que são signatárias desses acordos que atrapalham a economia, né, que são ilegais, inclusive. Nesse ponto, o STF entendeu que teria que rever essa lei se ela tinha possibilidade de constitucionalidade em viger, porque ela estaria retirando incentivo fiscal, né? Se o governo do estado de Mato Grosso poderia fazer esse tipo de legislação. E a discussão foi em cima disso, da constitucionalidade ou não. E hoje o que a gente teve foi a resposta, que é a possibilidade do governo retirar, sim, incentivos fiscais daquelas empresas que atrapalham, inclusive, né, essa livre comercialização de áreas que são legais, inclusive. Aqui a gente nem está discutindo se fosse um acordo que prevesse um desmatamento legal, um desmatamento ilegal, algo que ferisse a nossa lei, a nossa Constituição e o nosso Código Florestal. O que temos aqui é algo que é fora da realidade e fora da legalidade. Inclusive, Jossan, eu até destaquei aqui, vou ler para o telespectador uma fala do Flávio Dino. O ministro ainda alertou para os riscos de se criar com normas privadas não fundamentadas na legislação, um ambiente de exclusão social e crescimento da criminalidade no campo, em suas palavras. Então, veja só, o ministro também entendeu que essa lei, que esse acordo, né, ele fere princípios de livre iniciativa, de economia, ele vem prejudicando muito. Inclusive, a ProSoja mesmo já tem tomado outras ações, né, no CAD mesmo, fazendo denúncia, que esse tipo de problema que a gente tem enfrentado, nós, mato-grossenses e outras regiões também têm enfrentado, que são regiões que estão começando na agricultura, ainda são muito jovens nesse setor, a gente vê que é uma dificuldade, né? Porque a pessoa que vai começar agora na lida do campo, né? Na batalha do campo, e já não pode comercializar, já tem essa dificuldade, então você cria um entrave comercial, um entrave econômico nessas regiões. Tanto é que todas as câmaras, sim, mais de 50 câmaras de vereadores do Mato Grosso fizeram uma moção de repúdio, assinando todos os vereadores que são contra a moratória da soja. Então, teve esse levantamento, teve essa comoção dentro dos municípios, porque eles também estavam percebendo uma dificuldade muito grande com relação a essa imposição da moratória da soja. E veja só, a gente já trouxe em outros momentos aqui a dificuldade de combater algo que não é legal. Por que nós temos tanta dificuldade em combater algo que nem deveria existir, um acordo privado, né, que teve uma força tão grande? Inclusive, a gente trouxe aqui, Jossan, esses dias, que uma empresa muito grande, inclusive, que era signatária da moratória da soja, teve que sair, porque ela fez a abertura de áreas legalmente e ela entrou na moratória da soja. Ou seja,
Você vê que nem eles mesmos não conseguem manter esses acordos que eles estavam fazendo, que foi a própria empresa Cargill, se não me engano, que teve essa atitude e acabou saindo da moratória porque estava sendo contraditória, né? Ela mesma fez uma abertura diária, sendo que ela era signatária da moratória. Ou seja, eu vou pregar algo, mas eu não vou fazer, né? É o que a gente sempre fala por aqui, né? Falar é fácil, eu quero ver fazer igual. A gente sempre reforça por aqui também, né, como que as nossas leis brasileiras ambientais, elas são rígidas e como que todos seguem à risca, né? E sim, de fato, foi a Cargill, Daiane, né, que está sinalizando sair da moratória da soja, né, se adaptando às políticas. Eu acho que isso se torna uma tendência e essa soberania ela vai crescendo cada vez mais e mais, a fim de que todos entendam. O duro mesmo é essa discussão que não tem base, muitas vezes não tem aonde se agarrar, porque essa história que você acabou de falar. Falar é fácil, né? Eu quero ver fazer igual, porque tá dentro da lei brasileira, de repente vai ver, opa, tô fora do acordo que eu sou signatário, e aí? Bom, Flávio Dino alertou que regulações excessivamente restritivas podem ter efeitos negativos. É fundamental fixar que os desafios ambientais, especialmente na Amazônia, não dependem apenas de repressão, e sim de adequados juízos de ponderação em cada caso concreto. Escreveu ele. De nada vale uma regulação dura se ela não é cumprida e conduz a uma forte rede socioeconômica tecida na escuridão da ilegalidade, o que é muito importante esse ponto, viu? E muitas vezes com expressiva atuação de organizações criminosas. Eu acho que muitas vezes fecha nisso, né, Daiane? Para a gente fechar esse assunto aqui, a gente pode tratar de organizações criminosas mesmo, porque não dá para entender. Agem na maldade mesmo, porque não tem explicação. Justamente, é aqueles, igual aqueles selos verdes que são vendidos, mas a própria empresa, se fosse ver a fundo, não conseguiria utilizá-los, né? E a gente tem muita gente pregando moral e não cumprindo a própria moral que prega. É um pouco hipócrita, um pouco não, bastante hipócrita, né? Por parte dessas empresas que são signatárias também, vendo toda essa dificuldade, essa ilegalidade ainda assim tem uma insistência. A Biov mesmo, ela fica relutante em continuar com a moratória, porque também tem uma questão de mercadológica nisso, né? O que acontece? A gente vai deixar, as pessoas vão deixar de vender essas produções dela? Não, muitas vezes elas vão vender de uma forma fria. E daí o que acontece? Vai vender com preço mais baixo. Essas empresas muitas vezes se beneficiam dessas coisas, né? E então, vejam caminhos para você competir e ganhar muito lucro em cima de um problema, né? Que foi criado, nem foi pela legislação, mas foi criado de uma forma astuta e audaciosa, né? Porque se a gente for ver que tamanho de influência que um acordo privado tem em cima de uma lei, né? A gente não acredita que está acontecendo esse tipo de situação ainda e que a ProSoja tem que ficar brigando, discutindo tanto de uma coisa que nem deveria estar sendo falada, que já deveria ter acabado. Inclusive, a gente vê que na decisão dele, a lei do Catani, ela passa a vigorar a partir de 2026 somente, tá? Eu vou pedir ali eu não sei se eu mandei para vocês, mas tem a lei 12.709, se vocês quiserem apresentar ali, Jussan, dá para a gente colocar ali. Ela não vai estar disponível, eu não sei se é a mesma que você passou para o Paulo, é aquela uma? Ou é que você mandou para mim? É outra. É a outra que eu mandei do Cepaz. Ah, tá. Aquela, se você quiser, eu posso ler ela, mas ela não está disponível para a gente colocar na tela. Enquanto isso, você vai lendo, Daiane, se você puder, vamos fazer assim. E eu mando para o Paulo, ele vai dar jeito de colocar para a gente na tela aí. Tá certo, então. Eu vou abrir aqui ela.
porque é uma interpretação do que vai acontecer com essas empresas que, por exemplo, ainda estão signatárias da moratória. José, eu não estou conseguindo abrir. Tá. O Paulo já vai conseguir colocar para a gente ali, que é de fato a lei, né? Você quer a lei, é isso? A lei 12.709? É a 12, né? 12.709 do Catani. Isso. O artigo 1º diz que ficam estabelecidos critérios adicionais para concessão de incentivos e concessão de terrenos públicos no estado de Mato Grosso. Eu acho que, deixa eu ver aqui, se trata do artigo 3º, descumprimento das disposições. É a segunda. Ficam vedados os benefícios fiscais e a concessão de terreno público a empresas que participem de acordos, tratados ou qualquer outras formas de compromissos nacionais ou internacionais que imponham restrições à expansão da atividade agropecuária em áreas não protegidas, ou seja, em áreas que podem ainda ser abertas por legislação ambiental específica, sob qualquer forma de organização ou finalidade alegada. Então, é esse artigo que passa a valer, né? Então, essas empresas que são signatárias a esses acordos, que promovem uma dificuldade ou impedem uma negociação, impedem o avanço agropecuário dessas áreas que não são protegidas pela legislação, ou seja, que tem a possibilidade de abertura, que a gente sabe que a reserva legal e a abertura de áreas ainda é possível, desde que nos parâmetros do Código Ambiental, né, do Código Florestal. Existe uma porcentagem que pode ser aberta ainda. Em florestas, 20% ainda podem ser abertos. Então, existe a possibilidade ainda de abertura e regularização. E aqui, o que a gente tem é o impedimento, né, por conta da moratória da soja. E essa lei, feita pelo deputado Catani, ele prevê que essas empresas que são signatárias, elas não tenham incentivos fiscais e nem mesmo a concessão de terrenos públicos, porque a gente sabe que na instalação de empresas, né, muitas vezes elas conseguem benefícios fiscais, elas conseguem terrenos públicos de forma gratuita, como uma maneira de incentivar elas, né, a promover o desenvolvimento daquela cidade, daquela região, porque ela vai trazer muitos benefícios. Em tese, né, se não for uma signatária da moratória. Mas quando é nesse sentido, o governo está autorizado, inclusive, a retirar esses benefícios e até a privação dessa doação dos terrenos públicos a essas empresas, porque elas não estão promovendo o desenvolvimento econômico, muito pelo contrário, elas estão barrando o desenvolvimento econômico e sustentável. Pensando somente no desenvolvimento exclusivo delas. Ponto. Continuamos falando sobre o STF, mas no próximo bloco, e uma decisão que a gente vai ter que respirar fundo para a gente conversar, viu, Daiane? Por isso que eu faço um breve intervalo comercial, para daqui a pouco a gente falar sobre essa determinação que dá o direito à desapropriação de imóveis que forem atingidos por incêndios criminosos e desmatamento ilegal. A princípio, essa notícia ela parece muito boa, mas a gente vai entender a fundo por que isso gera insegurança jurídica para o produtor rural. O intervalo é rápido, a gente volta já. Agrodebate está de volta. Obrigado por você que continua conosco. Obrigado pela sua companhia. No bloco anterior prometemos e vamos falar agora sobre desapropriação de terras que tiverem incêndio ilegal e desmatamento nelas, que foi uma decisão do STF que passa a permitir esse tipo de medida a ser aplicada quando a responsabilidade do produtor for comprovada. Acho que essa, inclusive, é uma peça-chave disso tudo,
mas que ainda assim deve gerar um pouco de insegurança para produtores rurais. É ou não é, Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio e que está comigo hoje aqui debatendo esse assunto, Daiane? Você mesmo já trouxe em outras oportunidades por aqui que fica complicado para o produtor rural. A lei, ela parece maravilhosa, ninguém quer um incêndio acontecendo, ninguém quer desmatamento, a gente quer a preservação e a gente quer que tudo seja lindo, maravilhoso, mas nem tudo são flores. E se acontece um incêndio de uma maneira que não foi provocada pelo produtor, se alguém que está passando pelo local jogou uma bituca de cigarro, se uma latinha recebeu incidência da luz solar e fez com que, através da física ali, gerasse uma combustão que proporcionou numa queimada, num incêndio, né, que portanto seria ilegal. Como que o produtor vai provar isso? Essa insegurança, ela chega depois dessa decisão, porque o próprio ministro Flávio Dino, inclusive do STF, autorizou, né, ontem, a desapropriação de imóveis rurais envolvidos nesses casos de incêndios criminosos ou desmatamento ilegal. A medida, Daiane, ela deve ser aplicada pelo governo federal e pelos estados quando a responsabilidade do proprietário estiver devidamente comprovada, e essa decisão foi proferida na ação na qual o STF determinou medidas de prevenção e combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. De que maneira que isso gera uma insegurança para o produtor, Daiane? Vamos analisar. De muitas maneiras, essa decisão ela prejudica o produtor rural, o detentor de uma propriedade. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes os incêndios acontecem, para começar pelos incêndios, né? Eles falam aqui os incêndios dolosos. Porém, às vezes o fogo acontece ali quando a pessoa nem está na propriedade e muitas vezes ela não consegue comprovar que não foi ela, né? Muito fácil eles dizerem assim, vamos responsabilizar. Mas as terras, elas têm uma obrigação que se chama propter, que é o que acontece na terra é responsabilidade do dono. Então, se aconteceu de pegar fogo numa época, por exemplo, na época da seca, que é muito fácil pegar fogo, qualquer fagulha, qualquer faísca, às vezes pega fogo na cidade mesmo, nas casas, né? Imagine uma fazenda que é cercada de palha, de milho, que é cercada de materiais que incendeiam facilmente. A gente já presenciou inúmeras situações, até na nossa mesma propriedade, uma vez, um fio de energia deu um curto e pegou fogo do nada, e aquilo começa a vir tão rápido, com vento, com seca. E depois, para a gente provar algo para um judiciário que pode entender que foi proposital ou não entender, se eu não estava naquele momento, se eu não consegui filmar, se eu não fiz uma ata notarial, até onde que vai essa responsabilidade? E o que é pior, nessas situações, a lei nem prevê uma restituição dos valores, uma indenização por aquela propriedade. Então, olha o tamanho do perigo. Outra situação que é muito perigosa, a gente fala que desmatamento ilegal. Justo, mas você sabia que se acontecer, por exemplo, vamos supor, se um vizinho ali meu resolve desmatar e pega ali 2 hectares, 1 hectare meu, pronto, eu já tenho um desmatamento ilegal na minha propriedade. Você já pensou o tamanho do problema que isso acontece? Porque daí eu fico com a minha área comprometida, eu posso perder minha área, porque a minha responsabilidade é com a minha área. Quem fez não importa. O que eu tenho responsabilidade é sobre a minha reserva. Então, assim, eu tenho uma obrigação de ter um cuidado, mas se outro vier e comprometer a minha área, eu que não cuidei. Então, olha o tamanho do risco que a gente tem de inúmeros fatores, de um vizinho abrir, de um raio cair e eu não estar na propriedade, eu não consegui comprovar que aquele incêndio não foi criminoso, de tantas outras possibilidades. Porque o que tem acontecido? A lei está com uma brecha, uma lacuna. Eu mandei pro Paulo a lei que fala, que deu origem a esse pedido dessa decisão do Flávio Dino.
E eu vou ler para vocês. Ela está lá no artigo 184 da Constituição Federal e está escrito assim: compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária ou imóvel rural que não esteja cumprindo a função social, mediante prévia justa indenização em títulos de dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano da emissão. Ou seja, lá no parágrafo 1º fala: as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizáveis em dinheiro. Tá, aqui eles estão falando de uma indenização só das benfeitorias em dinheiro. Ou seja, uma benfeitoria é uma construção, não é nada perto de um valor, né, de uma propriedade rural. E essas indenizações com títulos públicos, a gente sabe que elas nunca acontecem ou são valores mínimos pagos em precatórios que não acontecem, que ficam anos e mais anos, né, com valores ali travados. E uma injustiça poderia acontecer. E pode, e certamente aconteceria, se esse tipo de decisão ter força de desapropriar. Porque, como a gente falou, a questão de incêndio florestal, incêndio acontece tanto. Será que o próprio governo vai perder as suas propriedades que pegaram fogo? A gente teve uma reserva gigantesca pegando fogo ano passado, que foi aqui no Pantanal. Foi acidental? Não sei. Será que o governo vai conseguir comprovar que foi acidental? Dificilmente você consegue comprovar que foi dolosa, que não foi. Porque como você comprova que não foi, que foi acidental? Que não foi por interesse seu? Se você não conseguiu ver o início do foco, é algo muito complexo, né? A gente tem alguns meios, sim, mas existem probabilidades de não acontecerem, né? Então, essa lei que eu até pedi para colocar ali antes, eu vejo que ela tem uma lacuna. Qual que é a lacuna? A função social da propriedade. A função social da propriedade, ela veio como um benefício e não como uma desapropriação. Mas hoje é instituído a propriedade uma função social que não tem uma regulamentação. Ninguém sabe o que é ao certo uma função social. Existe uma lacuna, está em aberto. Então, Flávio Dino interpretou que a função da propriedade, se a propriedade pegar fogo de forma dolosa ou se fizer um desmatamento ilegal, ele não cumpriu a função social da propriedade, porque ele não utilizou aquela área de forma adequada. Então, ele entende que se não utilizar de forma adequada, não cumpriu a função social, simplesmente vamos desapropriar. E olha o tamanho da extensão e da insegurança que a gente traz para a função das propriedades, né? Para as propriedades que deveriam ser um direito absoluto, está cada vez mais relativizada, porque o risco é muito grande de perder. Né? A gente comentou aqui algumas outras vezes, se você não cumprir a função social da propriedade, você pode perder a sua terra. Se pegar fogo e você não conseguir comprovar, você pode perder a sua terra. Se você não tem o registro, você tem essa dúvida, né? Se você não tem a sua terra regular, você pode perder a sua terra, você pode sofrer uma invasão, mesmo sendo dono. Então, olha só, esses últimos anos, nós temos vivenciado inseguranças a direitos que são certos, que eram certos. E direitos que são... Imagine só, você é dono e de repente a gente vê situações de terras indígenas, marcação, mudança na Constituição, mudança no fim do jogo, já está no meio do jogo, né? Aí vai mudar as regras do jogo. É umas situações assim que a gente tem vivido aqui no nosso país de insegurança, principalmente pelo fator das propriedades privadas. Isso não pode acontecer. A gente precisa saber que é nosso, que é meu. Claro, eu não estou falando aqui, existem possibilidades, por exemplo, de desapropriação, que é com cultivo de espécies que são maconhas, né, drogas ilícitas.
existe essa possibilidade de desapropriação. E agora, cada vez, eles querem aumentar e incluir, como se vem com um discurso muito bonito. Porque aquela pessoa cometeu um incêndio criminoso. Mas a gente sabe que muitas vezes, para você provar algo, é difícil. E eu posso sofrer, por exemplo, um vizinho joga uma lata e aquela lata vai ao sol, pega fogo e eu perder minha propriedade. Uma pessoa que passou por ali colocou fogo. Então é sempre o proprietário que precisa ficar buscando meios de comprovar algo para ele não perder o que é dele. Olha o tamanho da insegurança, né? Eu acredito que a ProSoja também deve estar buscando meios e formas de combater esse tipo de decisão, porque essa decisão ela vai muito além da própria lei, né? Ela ficou muito extensiva e é um perigo para o nosso país, para a segurança da nossa nação, para as pessoas que têm propriedade. Imagine para famílias inteiras que dependem, né, daquela propriedade, daquele sítio. E a gente sabe que cada vez mais é uma preocupação, né? Algumas famílias estão fazendo a sucessão familiar e muitas vezes nem os filhos não querem mais participar porque é tanto problema, né? A gente mesmo aqui no programa às vezes vai olhar os noticiários e pensa, meu Deus, é tanta coisa, né, acontecendo que tem que ser muito herói. Só que chega num ponto que ser herói não basta, né? A gente tem que ser quase louco para dar continuidade nos negócios dessa forma, né? Com tanta insegurança, com tantos juros, lutando sempre contra a maré. Essa é uma verdade que o produtor tem enfrentado hoje. Mas ainda assim, temos fé em Deus e continuamos na esperança de que essa decisão será derrubada, até porque ela é muito extensiva, ela é ilegal, ao meu ponto de vista. Daiane, com a sua explanação, eu comecei até a comparar com um morador da cidade, dos centros urbanos. Digamos que a casa de alguém pegou fogo, alguma localidade pegou fogo. E aí? Vai ter que se explicar ou vai vir a polícia técnica e vai tirar um laudo e vai dizer o que é que aconteceu? Essa pessoa não sofre sanções ou ela não precisa ficar provando. A legislação brasileira se encarrega de buscar a resposta para aquilo. Agora, parece que a mesma coisa não acontece com o produtor rural. Você acha que tem embasamento essa minha linha de pensamento? Também faz algum sentido? Ou talvez não faça sentido aí? Qual que é a tua opinião, assim? Porque parece que não é justo, né? É justo. A aplicação da lei para um é de uma maneira e para outra de outra. Exatamente, Jossé. A gente sempre fala que o direito ele precisa ser isonômico, né? Ele precisa ser igualitário às pessoas, às propriedades e todas as coisas. E a gente tem visto que esse viés ideológico governamental ele tem trazido um aspecto de insegurança às propriedades rurais, porque isso ainda não se fala nas propriedades urbanas, né? Que a gente, por exemplo, pegou fogo na sua casa, já é uma coisa terrível. A gente fala que quando pega fogo em uma fazenda, é algo que com certeza o produtor não quer, porque ele não quer rasgar dinheiro, né? Aí, mesmo que seja na reserva dele, se pegar fogo na reserva também é algo ruim. E assim, a gente não está falando só do fogo que prejudica a produção, a produtividade, o risco às famílias, o risco ao patrimônio ali que ele tem, as casas, as pessoas. Então, dificilmente um produtor colocaria fogo. E dificilmente um proprietário de uma casa, né? De uma casa, um terreno urbano, colocaria fogo na sua casa. A não ser que ele tenha algum problema mental, não é mesmo? Então, nesse mesmo sentido, se eu ampliar tanto assim, então eu vou colocar fogo na minha casa da cidade e vou perder a minha casa, vou perder meu lote ainda, não vou receber nenhuma retribuição. Eu gostei muito da sua comparação, Wilson, porque eu acredito que a gente precisa ter mais segurança. E a população de casa consegue entender melhor a partir do momento que ela se coloca no lugar do outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, vendo que se acontece alguma coisa
que eu não desejo, eu ainda corro o risco de perder aquilo que eu tenho. Eu já passei uma situação muito difícil, eu ainda estou incorrendo no risco de perder minha propriedade, de perder meu lote, né, de perder a minha casa. Já perdi a casa, ainda posso perder o lote. E muitas vezes, para nós fazermos uma defesa técnica é muito mais difícil, né? Ou vai vir, igual você falou, uma perícia técnica trazendo algumas investigações que muitas vezes podem chegar no consenso que naquele local foi um incêndio criminoso. Mas aí, quem que foi? Não consegue averiguar. Então, a culpa é do proprietário. Aí pronto, ele vai perder a casa dele, eu vou perder a propriedade, uma propriedade que está na família lá há 100 anos, todo mundo batalhando, relutando, para a destinação de reforma agrária, que muitas vezes a gente sabe que não contempla essa população que realmente vai fazer um plantio, vai cuidar daquela propriedade, vai cuidar daquela reserva. A gente tem visto muito movimentos sociais envolvidos nessas decisões que não são legais. Essas decisões, elas não são justas também. E a gente tem que ver que a lei nem sempre é justiça, mas a justiça, ela precisa estar prevista na lei, a gente precisa ter segurança. Fazemos o nosso último intervalo comercial de hoje e no próximo bloco a gente fala sobre Donald Trump, que parece que está pisando no freio, recuando nas tarifas e tentando salvar a indústria automotiva americana. O intervalo é rápido, a gente volta já. Agrodebate está de volta, obrigado a você que teve a paciência de continuar conosco e você que chega agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos debatendo o agronegócio, é o Agrodebate que está na sua tela, temos mais alguns minutos aí, 15 minutinhos de debate por aqui e o assunto da vez agora é o Donald Trump, que parece que está pisando no freio depois das tarifas excedentes e que eram para ser de 20%, né? 25% era para ser aquele tarifaço, né? Sobre peças importadas. Trump está recuando. A Casa Branca anunciou hoje que vai aliviar o impacto das tarifas automotivas. Ele deve isentar peças estrangeiras usadas nos carros montados nos Estados Unidos e evitando cobranças duplicadas sobre aço e alumínio. Tudo isso um dia antes da visita dele ao Michigan, né, que é inclusive berço da indústria automotiva americana, onde ele deve marcar aí seus primeiros 100 dias de governo. Bom, gente, essa decisão ela vem depois de uma pressão forte da indústria automotiva. GM, que é uma grande dos automóveis americana, a Toyota, a Volkswagen e a Hyundai mandaram uma carta alertando que as tarifas que começariam logo aí no dia 13 de maio poderiam travar linhas de produção, quebrar fornecedores e encarecer os carros. O secretário de Comércio chamou a medida de vitória da política comercial, mas o que a gente viu foi uma vitória do bom senso, segundo um artigo publicado por Marta Guimarães. Ela diz o seguinte: Trump percebeu que apertar demais poderia explodir a própria indústria que ele dizia proteger. Daiane Kirnev, esse assunto ele é muito importante para nós, porque mostra como que esse excedente nas tratativas comerciais ele pode não ser uma boa alternativa. E como eu disse no começo do programa, é melhor ter um passarinho na mão do que dois voando. É melhor a gente ter uma porcentagem de alguma coisa do que uma porcentagem de nada. Trump continua usando tarifas como ferramenta de negociação, mas se forçar demais, o mercado trava. E aí? Vou aumentar as tarifas para eu ter mais dinheiro. Mas se aumentar demais, o mercado vai travar, vai parar. E aí, aí não vai ter dinheiro. De fato, as empresas automotivas elas fizeram uma carta ao presidente, né, falando da inviabilidade da continuação dessas tarifas em cima das peças que seriam importadas para essa fabricação dos carros. Certamente, eles informaram que repassariam ao consumidor esses valores que também não seriam pouco, né?
Imagine um reajuste ali de 25% só nas peças de importação. Os carros com certeza subiriam de forma a desagradar muito. A população deixaria de ter essa possibilidade de compras, né? Ele reduziria a possibilidade de compras. E as empresas, em contrapartida, também deixariam de vender. Então, é algo que também prejudicaria a economia local. Porque se a gente for ver nesse sentido, se Donald Trump pretende defender a indústria automotiva, não era colocando impostos, né? E sim, a gente até reduziria um imposto, né, para incentivar a população a comprar novos carros, a empresa a vender mais. Então, não é dessa forma que a gente consegue uma competitividade. E muitas vezes o que acontece quando os impostos começam a surgir de uma forma muito desenfreada, as indústrias deixam muitas vezes até aquele país, né? Então ali também existe um bom senso dele em retirar para dar uma continuidade nesses negócios. Ontem mesmo, né, a gente falou sobre esse assunto aqui, os americanos criticando, dizendo que os brasileiros, inclusive Reino Unido, né, sendo desleais nas suas comercializações, mas se eles estão agindo de maneira errada, o mercado necessita do produto. O Brasil, por exemplo, é uma alternativa. Então, chamar a gente de desleal, não. Por o que parece, até com a desaprovação que nós mencionamos ontem por aqui também, Daiane, é que ele está indo contra, né, o governo americano está indo contra o próprio americano. E os números mostram isso, né? Os americanos não estão satisfeitos com essa gestão de Donald Trump. Então, a gente fica alerta, atento, porque isso também pode gerar impactos ao agronegócio. Daiane, eu queria passar para o último assunto que eu prometi ontem. Se você tiver alguma coisa para a gente para falar ainda sobre Donald Trump, se não, eu quero falar sobre incentivo ao turismo rural. Vamos sim falar sobre o incentivo ao turismo rural, que é algo que você gosta tanto e incentiva, né, Jossan? Não é segredo para ninguém, né? A informação que a gente ontem não deu tempo, mas a gente traz hoje, que é uma comissão, né, aprovou uma proposta que institui a política de incentivo ao turismo rural. E eu achei isso sensacional. Sabe por quê, Daiane? Porque se virar lei, essa medida, ela vai incentivar, ela vai estimular o desenvolvimento de atividades turísticas de base familiar e comunitária no meio rural, vai gerar emprego e renda. Por quê? Porque além de promover, fortalecer os recursos naturais, etc., tem também inclui dentro, eu não vou saber dizer certo, mas eu sei que está dentro, aqui, o desenvolvimento de rotas turísticas, capacitação, melhoria de estradas, trilhas, rotas, etc. Então, às vezes, aquele produtor rural que está numa área, muitas vezes, de acesso dificultado, a gente vai ter com essa lei a melhoria de estradas, trilhas, etc., para que a gente possa ter acesso. Então, você imagina aquele produtor que é o pequeno produtor, aquele que faz ou que vende leite, ou que através do leite ainda faz queijo, ou aquele que faz um salame, ou aquele que produz até uma cachaça artesanal. Enfim, são mais oportunidades geradas para essas pessoas. Bom, além disso, os objetivos dessa lei é de promover o uso sustentável dos recursos naturais, valorizar o território e fortalecer as economias locais. Eu sou um grande entusiasta do turismo rural, porque eu acho que assim, tá tudo tão ali, sabe? A gente normalmente, dentro dos grandes centros, a gente fica pensando, eu vou criar minha empresa e o prédio vai ser assim. Você está pensando em construir um prédio. E agora, quando você está falando de uma área rural, o negócio já está pronto, é só você colocar uma tendinha ali, um negócio básico. Eu acho tudo isso muito lindo. E é por isso que eu fico muito feliz e eu gostaria de ouvir sua opinião também sobre isso, Daiane. Eu gosto muito da questão do turismo rural também. Já participei de alguns, mas não no estado de Mato Grosso, que eu acho uma pena. Igual você falou, existem
tantas regiões ricas e tantas oportunidades aqui e faltam incentivos, né? Muitas vezes aquelas famílias não estão preparadas para receber as pessoas na sua propriedade, ou aquelas estradas também não estão de acordo, né, com uma visitação. Então, o turismo rural ele vai trazer inúmeros benefícios, começando pelo econômico, né, trazer uma renda extra àquela família que muitas vezes depende de uma única fonte de renda. Eu visitei, por exemplo, em Gramado, uma região de oliveiras, que é um turismo rural, né? Numa pequena propriedade de oliveiras, e as famílias são recebidas de uma forma, assim, que é encantador ver aquela cultura, e aquilo também difunde a cultura das famílias, né? A cultura daquela região, e é algo que vai perpetuar, né? Nas próximas gerações também, que vão ser incentivadas, porque muitas vezes, José, quando a gente fica, como que eu poderia te dizer, refém de uma única fonte de renda, a gente tem uma questão climática que pode não ser favorável, e daí a gente não tem outro meio de subsistência. A questão desse incentivo do turismo rural, ele traz uma diversidade. As pessoas poderem conhecer tantas belezas naturais e de forma sustentável também, com certeza, porque ela vai trazer esses visitantes que vão conhecer aquela cultura, vão agregar também muitas vezes, né, no conhecimento, porque quando a gente traz outras pessoas, a gente também pode ter esse desenvolvimento melhor intelectual e às vezes oportunidades novas, né? Porque esse network também acontece, né? E a gente vê muito isso nesses turismos que já acontece no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que as pessoas, elas começam o negócio dela e muitas vezes elas melhoram por causa do turismo rural, porque eles querem que as pessoas vejam o melhor daquela atividade. Então eu também sou uma fã, né? A gente até comentou aqui com o seu pai um dia, que as pessoas pudessem conhecer o nosso trabalho, por exemplo, na agricultura. Claro que não é algo fácil da gente levar, né, até a propriedade, mas se as pessoas conhecessem de verdade a realidade do campo, talvez elas teriam outra visão do que acontece no agronegócio, né? Não teriam todo esse receio que muitas vezes é falado na internet, puramente por falta de conhecimento. Então, talvez se essas pessoas fossem até a campo, elas teriam uma outra visão de realidade que acontece, porque contra fatos não há argumentos, né? É isso aí, e esse exemplo, né, que é tirado, eu até vou trazer um exemplo também que eu vivenciei há muito pouco, aproximadamente um mês também. Eu fui em um lugar, uma pousada no meio da mata amazônica, e foi uma experiência incrível, e em conversa com os proprietários, perguntando se não tinha dor de cabeça, se não era muita bagunça, me responderam, não, muito pelo contrário, quem vem aqui reconhece o lugar e toma todo o cuidado possível. Além de cuidar por si, cuidam da natureza, buscam preservar. Eu acho que isso pode ser um belo de um exemplo. Então, vale ressaltar que essa medida, por enquanto, é um projeto que passou, né, pela comissão na Câmara dos Deputados e que será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Antes, o texto foi aprovado, portanto, pela Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada daí pela Câmara e pelo Senado. Mas estamos aqui na torcida para que seja desenvolvido e seja fomentado o incentivo ao turismo rural, para que a gente tenha capacitação técnica e para que as pessoas consigam ter e vivenciar um pouco desse cuidado junto à natureza, que, na minha opinião, extra, assim, se sobressai a tudo que a gente está acostumado a vivenciar. Jussa, eu também compartilho do seu entusiasmo, porque essas culturas, elas precisam ser preservadas, né? Senão aquelas pessoas, às vezes, acabam deixando aquele trabalho, aquele cultivo, porque não é viável economicamente, né? Igual você falou, foi até uma propriedade que tem uma preservação,
Se eles não têm esse tipo de economia entrando, esse dinheiro que entra, né? Muitas vezes eles não conseguem manter o negócio deles, acabam tendo que ir para a cidade, procurar um emprego e aquilo acaba ficando, deixando de lado. E esse turismo rural, ele acontece muitas vezes com pequenas propriedades que fazem aqueles processos artesanais, né? Que são o processo do queijo, o processo do leite, dos doces, né? Que a gente tem tanto aqui na nossa região. E tem também a ligação com a natureza, né? Que são cachoeiras, são trilhas, que podem ser exploradas aqui no nosso estado, né? Que é riquíssimo. Tem uma natureza linda. E a gente ainda tem essa dificuldade aqui no estado, por ser jovem ainda, falta de incentivo econômico para esse tipo de finalidade, né? Mas agora, quem sabe, a realidade não mude, né? E a gente possa contemplar as belezas do nosso estado, porque aqui mesmo a gente tem pouco lazer, né? Lugares para ir que tem esse tipo de coisa é bem difícil. Você está falando especificamente de Mato Grosso, mas isso vale para o Brasil inteiro. Você aí, ó, que está nos assistindo de qualquer região, a sua região pode ser fomentada com essa lei. A gente espera que dê tudo certo. Estamos na torcida. Daiane, obrigado por hoje. Obrigada, Jassan, e muito obrigada a você, telespectador, que nos acompanha diariamente, que nos acompanha e sempre dá o seu alô. Vou também mandar um abraço para o pessoal do hospital, que sempre está lá com a TV ligadinha no Agrodebate. Muito obrigada a vocês pela sua audiência e também deixar o meu beijo aqui para minha Lavínia. Um beijo e tchau, Lavínia. Não pode faltar. Obrigado por hoje, Daiane. Um beijo para você. Valeu a você, nosso querido e querida telespectadores. Obrigado também pela sua companhia. Amanhã tem mais. Voltamos amanhã, portanto, com mais uma hora de debate sobre o agronegócio. Boa noite para você. Até amanhã. Obrigado.